O meu boa noite a todos e a todas, o povo deste grupo. O pensamento de gravar esse intuito, de gravar esse vídeo, para poder falar algumas palavras, da qual a minha indignação, como que eu tenho certeza que é a indignação de muitos, com o que está acontecendo. Porque no momento em que nós estamos vivendo, é uma situação muito ruim, situação financeira, digo, emocional, e passamos por um período muito difícil, período pandemia, e a indignação é muito grande com o Osório. Não vou nem chamar de pastor, não. Porque a gente esperava sempre que a justiça fizesse algo, que a justiça fosse valer em alguma situação. Não sei, talvez possa estar pecando em falar isso, talvez esteja fazendo alguma coisa, porque o prejuízo é muito grande. Quando eu fui um dos aportados que eu confiei no Osório e na palavra do Osório, que foi uma palavra muito convincente, porque ele usou a Bíblia. Aí vai dizer assim, muitos vai criticar, falar, mas você investiu porque quis. Mas o momento no qual eu investi, foi confiando na palavra dele, foi quando a minha mãe tinha sofrido um ataque cardíaco, de um infarto, e ela estava na UTI. E naquele período estava crescendo muito a dívida, porque ela saiu da unidade de UTI do hospital do governo e foi para um particular. E a dívida cresceu muito, chegando a quase 230 mil reais, para quem não tem nem 5. E juntando a família, não dava nem 30 mil, que minha família é uma família bem humilde. E investi um dinheiro bom no Osório, porque isso era o dia 15, eram as 10 horas da noite, 15 de janeiro do ano de 2021. E eu confiei na palavra, porque ele dizia assim que era como um pelo de sapo, quando ele fazia. Dizia, né? Um ponto de um pelo de sapo, e dava risada, e a forma que ele dizia era muito convincente, com o nome de pastor, usando a palavra de Deus, usando a Bíblia. E eu, naquele momento de comoção, a qual eu estava passando um momento muito ruim, quem não passou, não desejo para ninguém, e financeiro muito ruim também. E eu fiz um Pix, passando por pastor Osório, por Osório. Eu não sei se o Osório está enganando e não sei se ele está sendo enganado. Mas a habilidade dele é muito grande, apesar dele ser iletrado, apesar dele não falar tão bem, porque as palavras deles às vezes não, é sem nexo, a palavra dele não tem conjunção, ortografia, o verbo dele é muito ruim, mas me convenceu porque estava usando a Bíblia. E o momento também que eu estava passando. E eu sei que eu investi com a certeza, e de lá para cá, passou dia 20, que a promessa dele era dia 20, e foi passando meses e dias, e vai cair no e-mail, e eu olhava o e-mail toda hora. A minha mãe faleceu, ficamos com a dívida no hospital, até que, por causa da situação da minha mãe, eu já estava bem abalado, quase em depressão, porque era amiga, né? Além de mãe, amiga. Só que a situação, ela piorou, porque o hospital com essa dívida, nós conseguimos entrar com processo pelo Ministério Público. Só que o hospital com essa dívida, na esperança, o Osório sempre prometendo e olhando e-mail, caí numa situação muito difícil, muito difícil. Psicologicamente falando, minha saúde mental foi a zero. E comecei, por causa das promessas do Osório, comecei a ter problema de depressão, coisa que eu não tinha, insônia.
ataque do pânico, e é onde que eu confiava, e, e ele continuava usando a palavra de Deus, fazendo vídeos e vídeos, meus familiares me chamando de idiota, de pessoa que não acreditava. Foi onde eu entrei, orando a Deus, pedindo que Deus tirasse já um ano, assim, e ele dando palavra dele, e apareceu outros também, outras pessoas, usando também a palavra de Deus e essas questões assim. Coisa que também tenho certeza que enganou a muitos aqui desse canal. Eu até fiz o canal para poder tá ajudando, né? Eu não quero que xingar o Osório, não, mas eu quero fazendo esse vídeo para conscientizar as pessoas que já foi mais do que descoberto que isso é uma mentira, isso é um engano. Não sei se ele está enganando ou se está sendo enganado, mas que trouxe muitas doenças. Ultimamente, agora eu viajei para Paraná, para Santa Catarina, e eu conheci famílias que entraram com isso, que realmente um pastor pegou dinheiro emprestado com a agiota, confiando na palavra do Osório, do Luiz, e de repente, não vendo como pagar o agiota, não tinha como correr, e de repente suicidou, de depressão. Então eu pedi ao Osório que pare com isso. Ou você tem problema de mente, Osório. Você deve ter algum problema, alguma distorção de mente, um distúrbio mental. Só pode. Que não pode uma pessoa causar tantos males desse. Você causou 3 tipos de males. Primeiro, emocional das pessoas que investiu, que acreditou. Segundo, separação da família, que houve divórcios, muitos divórcios, que eu sei de alguns, porque as pessoas confiaram na tua palavra e de repente teve esse desentendimento entre casal, que as pessoas ficam vidradas, as pessoas começaram a tomar remédio por causa de vocês. Vocês que eu digo porque tem mais pessoas envolvidas nisso aí. E eu conseguia me livrar disso, conseguia me livrar dessa situação. Mas muitas pessoas ainda estão presas nisso. É difícil, com ambição de ganhar muito. Isso é impossível. Eu estava olhando uma pessoa, a promessa de uma pessoa com dinheiro de bilhões, que é bilhões, vai ganhar mais dinheiro do que o trem, daqueles trem que sai lá da África, que carrega aqueles ouro, aqueles minérios. Durante 9 anos eu estava vendo um estudo sobre isso. 9 anos, uma pessoa vai ganhar mais do que o trem durante 9 anos que carregando aqueles minérios. Aquele minério que trazia e levava para a Europa, trazia e levava para a Europa. Pegava lá e levava para a Europa. Durante 9 anos, foi 500 bilhões. 9 anos, 500 bilhões de dólares, uma pessoa vai ganhar. É muito dinheiro. Mas na hora eu estava cego e de repente acabei acreditando. Mas terceiro prejuízo são pessoas que não acreditam mais em pastores. Pessoas que saíram da igreja não acreditam mais em pastores. Por causa do Osório, que o Osório é pregador itinerante. Com essa mentira, com essa enganação, prometeu de, de dos livros, vendeu os livros, recebeu muito dinheiro, mas muitas pessoas, conheço pessoas que investiu R$ 900, mil e poucos reais em livros para ajudar o Osório, nunca recebeu esses livros, prometeu um carro, prometeu um jantar, o Osório arrecadou muito dinheiro com esse jantar, nunca houve esse jantar. Então pedi para Osório e esses outros, que nem Osório, Paulo de Santa Catarina, Ana Félix, esse Alisson, que bote a mão na consciência e pare com isso. Vocês sabem que isso é mentira, vocês sabem que isso não é verdade, vocês sabem que isso não existe. Isso é muito mal, vocês fazerem isso. Isso é maligno. E Deus, ele não. Olha, a justiça daqui da terra é muito vagarosa. A justiça tem que ter provas e muitas provas. Que isso aí são muito espertos, tem muitas pessoas, aviões atrás deles. Eles estão enganando cada vez mais.
Olha, a enfermidade, o câncer, cuidado com isso, cuidado. A mão de Deus ela é pesada. Quando Deus resolver pesar a mão sobre vocês, olha, vai ser a família, vai ser todos vão cair por terra, porque a mão de Deus, a justiça dele não falha. A justiça de Deus não falha. Então pare com isso. A partir de hoje, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, e mandar esse vídeo para alguém, a partir de hoje, Osório, Paulo e Santa Catarina, pare com isso. Chega de desgraça na vida de vocês. Um tem uma mãe doente que cuida, o outro tem é cego, o outro está preso. Olha a maldição que vocês estão trazendo sobre a vida de vocês. Olha a maldição que vocês estão criando para vocês. Vocês têm que parar e pensar. Isso eu estou falando com a cabeça pensante, pessoa que raciocina. Que eu sou psicanalista, eu sei o mal que vocês causam na cabeça das pessoas. Pessoas humildes, pessoas que venderam moto, venderam carro, pegaram dinheiro emprestado, pegaram dinheiro no banco, estão pagando parcela e nada desse tal dinheiro sair, porque não é verdade, isso é mentira. Aí agora o Osório falando de contrato, que vai enviar contrato. Dia de sábado vai receber contrato. Pare com isso, Osório. Você vai receber, você vai receber a resposta de Deus muito, 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 muito pesada. Então, se fosse você tiver misericórdia, se você não tem do povo, pelo menos da sua vida. Que isso é muito, 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 muito ruim. Isso é muito pesado, isso é muito iníquo. Isso é muito ser iníquo. Não é mais pecador, não é iníquo. Pessoa que não tem misericórdia. Então eu penso que o Osório pare com isso. Paulo de Santa Catarina, o Alisson, pare com isso. Chega de enganar o povo. Chega de passar mentira pro povo, usar a palavra de Deus, a Bíblia, para poder mentir. Tá bom? Pare com isso. Tal do Luiz também. Olha o outro que tá preso lá. Deus deu uma calada nele, né? Que tá preso, mas logo, logo já levantou outro. Pare com isso.